que é essa história do planejamento forrageiro? Pois é, o planejamento forrageiro, ele é um problema. E aí ele acaba sendo a solução, né? Que é onde está o seu problema. Se você já sabe qual é o teu problema, você sabe onde está a solução. Então, a solução é o planejamento. O planejamento forrageiro numa fazenda, ele tem que acontecer em 3 níveis. Ele tem que acontecer no seu nível estratégico, que ele é feito a longo prazo, pelo menos 5 anos aí. Você tem que olhar a tua fazenda de cima. O que você quer para 5 anos? Qual é o seu objetivo? Qual a evolução do seu rebanho? Aonde você quer chegar? O que você quer produzir? Isso é um planejamento estratégico. Então, a partir dele, você vai definir. Eu quero fazer um sistema de módulo rotativo na minha fazenda de tantos hectares. Então, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Quanto que eu vou ter que investir? Quanto tempo eu vou demorar para recuperar esse dinheiro? Tudo isso tem que ser conhecido. Então, ele é a longo prazo. Né? Então, quantos piquetes eu vou dividir? O que eu quero fazer? Eu não tenho como fazer agora a divisão para 24 piquetes. Ok, então eu faço 2. Depois eu vou fazer 4. Depois eu vou fazer 8. Mas eu tenho que ter tempo. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho objetivos, eu tenho metas que eu vou ter que colocar o tempo. Não adianta eu falar assim. Às vezes eu pergunto muito para os pecuaristas, né? Qual o objetivo que você tem? Aumentar minha taxa de lotação. Tá. Em quanto tempo? Para quanto? Qual a taxa de lotação que você tem hoje? Ah, eu tenho uma taxa de lotação de 0,8. Para quanto você quer ir? Não sei. Então vamos ver o potencial da sua fazenda para a gente estabelecer essa meta. Você pode chegar com o que você tem, com o seu poder de fogo para investimento até 1,2. Então é aqui que nós vamos trabalhar. Você pode chegar a 1,2 UA por hectare num período de 3 anos. Topa? Vamos embora. Então vamos trabalhar seus passos para que a gente consiga ter isso. Média anual. A média anual é de 1,2. O que isso significa dizer, Leandro? Que eu vou ter nas águas uma média de taxa de lotação maior e na seca eu vou ter uma taxa de lotação menor. Vou ter que vender meu gado para poder ter essa lotação menor nas águas? Não. Você vai ter que fazer o quê? Mexer com área. Aí eu volto a falar aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O maior problema hoje do pecuarista é achar que resolver a taxa de lotação é só tirar e colocar animal. Não, mas você pode aumentar e diminuir a área. É isso que a gente faz no período das águas da seca. Você trabalha com uma taxa de lotação muito alta no período das águas, não porque você tem muito animal, mas porque você tem menor área, porque você tem mais capim. Aí, no período da seca, você libera aquela área que você fechou do período das águas para você manter uma lotação média interessante. Então, esse planejamento estratégico, que é o primeiro nível do planejamento forrageiro, ele é feito a longo prazo. Na sequência, nós vamos ter um planejamento tático. O planejamento tático, ele vai ser ações que você precisa fazer naquilo que você traçou lá no planejamento estratégico. Supor, eu vou fazer um módulo de rotacionado, tá? Eu tenho que reformar meus pastos. Minha fazenda está toda lascada, meus pastos estão tudo degradados. Aí você acha que você tem que mudar tudo de uma hora para outra? Lógico que não. Nós vamos estabelecer no seu planejamento estratégico quantos por cento por ano nós vamos reformar dos seus pastos. 5% é o que você tem dinheiro para fazer, mas faz. Aí você vira e fala assim, não, eu quero reformar 10%. Você não tem dinheiro para fazer reforma de 10%. Aí o que você faz? Em vez de eu colocar a dose cheia de calcário em 5%, eu coloco a metade em 10%. Tudo errado. Faz o básico bem feito. Faz o feijão com arroz bem feito em menor área, porque você vai conseguir aumentar a lotação dessa menor área e vai ser a mesma coisa do que se você quiser fazer 10% naquela ânsia de querer que a coisa aconteça. Aí nós tomamos essa decisão, 5%. Vamos pegar esse número de base. Vamos reformar 5% dos nossos pastos. E eu tomei essa decisão lá no estratégico. Sentei com o técnico, a gente viu a fazenda de cima, 5 anos. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o planejamento tático. O que eu tenho que comprar? Insumo. O que eu tenho que comprar? Cerca. Então, nós vamos começar a fazer esse planejamento. O que acontece quando eu não faço isso? Quando eu não faço esse planejamento? Eu começo a ligar para pedir adubo na época que todo mundo está fazendo isso. Os caras estão vendendo para lavoura. O preço está lá em cima. Não tem para pecuária. Então, você não consegue um preço bom, você não consegue negociar. Você vai comprar semente de capim, você não tem tempo de fazer um teste de germinação, porque você está com pressa. Então, se eu já sei que eu vou reformar 5%, já sei quanto que eu preciso de semente. Então, já vou atrás da semente, já vou pesquisar qual é o melhor capim, qual que eu sei manejar. Já vou conhecer módulos em fazendas, ou dias de campo, na Embrapa, na universidade, para ver como que o povo está manejando aquele capim que eu acho que cabe na minha fazenda, para poder aprender. Então, eu fiz meu planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele vai ser uma execução temporal daquilo que eu previ no planejamento, tático, né? No que eu previ no planejamento estratégico. E depois eu vou partir para o último nível, que é o operacional. O operacional é o dia a dia da fazenda. Já comprei um insumo por um preço melhor, agora eu vou colocar essa semente no chão. Isso é o operacional. Agora eu vou colocar cerca, vou chamar o cara lá para fazer a cerca elétrica, vou ver a questão da distância dos bebedouros, vou fazer tudo.
E qual é um problema que a gente tem na nossa pecuária? É viver do operacional. Apagando incêndio. Todo dia acontece uma coisa, eu ia fazer o plantio hoje, mas a máquina não veio, eu ia fazer o plantio hoje, mas tive que arrumar uma cerca, eu ia fazer o plantio, mas o bebedouro, então não teve um planejamento. Você não tem delineado todas as atividades que você tem que fazer na fazenda. O mau recurso, digamos assim, a má utilização do recurso forrageiro é uma má utilização do recurso financeiro. A forma mais barata que você tem de alimentar o seu rebanho é no pasto. Então, quando você consegue administrar isso com um planejamento bem feito, aí sim você consegue ter o sucesso, inclusive financeiro. Então, isso passa, Samuel, obrigatoriamente pelo ajuste da lotação. Eu tenho que conhecer o sistema de produção da minha fazenda. Eu tenho que saber o que a minha fazenda me entrega. Eu preciso entender o quanto chove na minha fazenda, qual é a média de precipitação nos últimos 10 anos, para eu ter uma noção de como essa seca vai ser. Eu preciso saber como é a distribuição de produção de forragem. Você chega para um sojicultor, você já imaginou um negócio desse? Você chegar para um sojicultor, ele sentar lá e falar assim, não vou colher hoje não, a soja dele. Não estou afim. Ele vai fazer isso? Nunca. Não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade para ele. Mas o pecuarista, ele está vendo aquele pasto altão lá bonitão e fala assim, não vou botar o HD hoje não, deixa para amanhã. E assim vai passando, perdendo qualidade, você vai perdendo, né, a capacidade de desempenho desses animais. A primeira mudança que tem que ter na fazenda, é de mentalidade. Essa é a primeira mudança. Primeira coisa que você muda, quando você como consultor, você pecuarista, a primeira mudança que você tem que ter é de mentalidade. Tem que mudar a sua mentalidade para entender que o planejamento é muito importante para você fazer a execução das tarefas da fazenda. Senão você não consegue ter esse resultado. Né? Então, temos que aprender a fazer planejamento forrageiro. E eu só consigo fazer isso, Samuel, se eu souber o que a minha fazenda me entrega. Se eu não conheço a minha fazenda, eu não planejo. Janaína, assim, sendo um pouco mais específico, assim, você consegue citar para mim assim, os principais pontos que eu tenho que ter medido, que eu tenho que ter para eu ter esse ponto básico que você está querendo saber, o que eu vou ter na minha fazenda e tudo mais. Então, assim, pluviosidade é um deles, Primeira esse coisa, aí já está batido. Anotar a chuva. Esse aí, quem não sabe, é terrível, né? Você tem que anotar a chuva. Segunda coisa, anotar a produção de forragem. Você tem que anotar o quanto seu pasto produz. Isso que eu tenho que fazer. Mas como é que é? Eu vou chegar lá, bater o olho e vou fazer um número... Eu vou anotar? Eu tenho um jeito de colher igual a gente faz, né? Bota lá o pluvômetro e vai ver quanto é a luz. Não, você tem que medir. Você tem que fazer a medida de produção do seu pasto mês a mês. Você tem que treinar a sua equipe para fazer isso, você tem que aprender a fazer isso. Como é que eu faço isso? Tem jeito da gente ensinar isso aqui no podcast? Tem. Vou falar aqui, você queria que eu fosse mais específico, então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar um quadrado de área conhecida, 1 metro quadrado, 0,5 por 0,5, tá? Pega um quadrado de área conhecida, faz com vergalhão. Pega cano de PVC, faz um quadrado de área conhecida. Você vai pegar esse quadrado de área conhecida e você vai jogar esse quadrado nos seus pastos, vai colocar esse quadrado nos seus pastos. Aonde eu vou colocar esse quadrado? Você vai colocar naquelas áreas que representam a média do seu pasto. A média do seu pasto. Que é muito comum a gente chegar em fazendas em que os pastos estão um pouco desuniformes. Então não é justo você pegar para fazer essa medida onde está mais rapado ou então onde está mais alto. Então você vai pegar onde está ali na média da maioria da situação do seu pasto. E aí você faz uma amostragem dessas de 5 a 10 amostras dessas por hectare. Nome que saco. Não, tem que fazer. Os caras têm tanto poder de manejo de pastagem na Nova Zelândia porque eles já calibraram vários métodos. Eles já fizeram a calibração. Eles têm um disquinho lá que eles usam para poder fazer essa medida. Nós não temos isso. É um disco medidor, o plate que eles usam lá. Tá? E eles já conseguem fazer isso. Eles medem massa de forragem para ajustar a lotação. Então nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos competência para fazer isso. Aí você vai lá e mede. Se quer fazer melhor, aproveita e já mede a altura antes de você cortar, que aí você já faz uma correlação. A altura que está dando meu pasto e quanto ele tem de produção. Porque meu pasto pode estar numa altura boa, mas ele pode estar muito falhado, concorda, Leandro? E aí a produção não vai ser igual que está com uma altura boa e que está com pouca falha. Então é importante eu pegar essa média. E aí eu vou pegar esse material, vou pesar ele verde, bonitinho, junto tudo num saco. Se eu peguei lá 1 metro quadrado, joguei ele 5, 10 vezes, eu vou ter 5, 10 metros quadrados. O que tinha em 10 metros quadrados? Né? Aquele peso verde, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar uma amostrinha disso daí, 300 gramas, e vou levar para o micro-ondas para tirar água. Por quê? Porque eu tenho que medir tudo com base na matéria seca.
Essa metodologia do micro-ondas, ela tá aí na internet. A Embrapa tem um boletim ensinando a gente a fazer isso. Tem publicação lá no Forragicultura e Pastagem que ensina vocês, pecuaristas que estão ouvindo a gente, a fazer essa medida do micro-ondas. É facinho. Você chega lá, pesa só o prato, joga o capim, depois bota uma aguinha lá dentro, volta, vai, volta. Em 10 minutos você tem tudo pronto. E aí você faz a conversão. Aquela medida de matéria seca que foi nos 10 metros quadrados, em 1 hectare vai dar quanto? Pronto. E quanto vai estar no meu piquete? Perfeito. Você tem que fazer de 5 a 10 por hectare. Se os piquetes forem muito grandes, você vai ter que fazer mais análise. Aí você tem o quê? O planejamento do quê? Da disponibilidade de forragem mês a mês. E você vai lá gerando um gráfico, você vai gerando dados para a sua fazenda. Anota num caderninho, para quando chegar um consultor, você mostrar para ele como é que está essa distribuição. Aí você vai conhecer exatamente como está a distribuição de forragem na sua fazenda.